cálculo, litíase ou simplesmente pedra nos rins? Será que sua alimentação está te protegendo? Ou será que ela está aumentando o risco de você formar pedras nos seus rins? Continua aí que eu vou te contar sobre características da alimentação que podem aumentar o risco de você formar cálculos ou podem proteger o seu organismo de formar pedras nos rins. Olá, meu nome é Isabel Matos, eu sou nutricionista e eu trouxe esse assunto hoje que eu gosto demais. Aliás, é o meu foco no atendimento clínico, que são doenças renais. Aproveita, se você quer saber sobre saúde, sobre alimentação, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado. Bom, pessoal, iniciando, os nossos rins, assim como qualquer outro órgão do nosso corpo, eles são extremamente importantes. Mas uma das funções bem interessantes do nosso rim é a ativação da vitamina D. Então, logo ele ajuda na manutenção da nossa massa óssea. Ele também ajuda no controle da pressão, no controle hidroeletrolítico, ou seja, a quantidade de líquido que tem no nosso organismo, e também ajuda na maturação de células sanguíneas, além de várias outras funções. Por isso que é muito importante você cuidar muito bem dos seus rins. Eu acredito que todo mundo tem alguém na família, algum conhecido, algum amigo, enfim, alguém que tenha pedra nos rins ou que já teve pedra nos rins. E pior, que tenha sentido aquela cólica terrível que é uma cólica de rim. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo para essa informação chegar ao maior número de pessoas possíveis. Você sabia que os cálculos renais são muito mais frequentes no verão, onde a gente soa mais e perde muito mais líquido através do suor? Você sabia também que eles são muito mais frequentes em homens? Você sabia que quem já teve cálculo renal tem uma chance muito maior de ter novamente se não se cuidar, mesmo que ele tenha sido expelido ou tenha sido removido cirurgicamente? Você sabia também que as pedras não são todas iguais? Através da biópsia feita em laboratório é possível saber a composição da pedra e do que ela é formada. A maioria dos cálculos são formados de oxalato de cálcio, mas a gente também tem o de fosfato de cálcio, de cistina, tem o de estruvita, que pode acontecer em quem tem infecção urinária de repetição, e tem também o de ácido úrico. Você sabia que em alguns casos ela é assintomática? Às vezes a pessoa descobre porque foi fazer um exame de imagem ou foi fazer um raio-x e apareceu lá no resultado uma pedra no rim. Bom, pessoal, então antes da gente entrar de fato nos alimentos, a gente precisa entender como são formados os cálculos renais. A alimentação, ela tem um papel bem significativo na prevenção ou no aumento do risco de desenvolver cálculos renais ou pedras, mas ele também pode ser formado pela genética, pelo clima, às vezes até pela profissão, pelo ambiente. Então é sempre importante a gente fazer tudo que estiver ao nosso alcance, principalmente relacionado à alimentação, que é o nosso assunto de hoje. O nosso rim, ele é responsável por filtrar o nosso sangue, colocar para fora tudo que ele não usa mais. E quando a urina está muito concentrada, ela fica favorável para acontecer a aglomeração de cristais. Esses cristais, eles vão grudando um no outro e vão aumentando de tamanho ao longo do tempo. Através dessa aglomeração de cristais, ou seja, os sais minerais vão se juntando ali, vão grudando. Em condições normais, eles não desfazem mais, eles só tendem ao longo do tempo ir aumentando de tamanho. Até a pessoa descobrir, ou de repente expelir, ou sentir alguma dor e descobrir que de fato tem cálculo renal. Por isso, independente do tipo de cálculo, a base, a parte principal da prevenção passa por uma boa hidratação. Então, beber uma boa quantidade de água ao longo do dia. E para você descobrir se a sua hidratação está boa ou não, para evitar cálculos renais, algumas referências mostram que o ideal seria produzir 2 litros de urina por dia. Só que trazendo isso para a prática, para o nosso dia a dia, não é uma coisa muito prática para a gente descobrir, né? Você teria que coletar a sua urina do dia inteiro para descobrir se atinge os 2 litros por dia. A forma mais prática de você saber isso é você observar a sua urina. Ela deve estar com uma cor, quase com uma cor de água, praticamente transparente e sem cheiro. Você consegue descobrir exatamente quanto você precisa de água por dia simplesmente multiplicando o seu peso hoje por 35. Então você pega o seu peso e faz vezes 35 vezes 40, de 35 a 40 ml
por quilo. E aí você descobre quanto exatamente você precisa consumir de líquidos. Essa é uma forma bem prática de você ser mais assertivo na sua recomendação de água. Lembrando que no verão a gente transpira mais, perde muito mais líquidos através do suor. E quando a gente faz academia também, se é um treino muito intenso ou de repente está um dia mais quente, a gente também perde boa parte de hidratação também pelo suor. Então a referência de observar a cor da urina e prestar atenção se tem cheiro ou não é uma forma muito prática no dia a dia da gente saber se a gente está tendo sim uma boa hidratação. Bom pessoal, agora vamos entrar de fato nas comidas. Primeiro eu vou falar de todos os pontos que aumentam o risco de você desenvolver pedra nos rins. O primeiro deles, que eu já falei há pouco, é o baixo consumo de água. Baixo consumo de água favorece a concentração da urina. Logo, favorece aquela aglomeraçãozinha dos cristais e favorece também o aparecimento das pedras. O segundo fator de risco para desenvolver pedra nos rins é o alto consumo de oxalato. E o oxalato ele está na alimentação. Então, quando a gente fala na presença do oxalato, a gente fala nos excessos dos alimentos que contêm oxalato, que é o amendoim, o ruibarbo, o chocolate, a beterraba, o germe de trigo e a noz pecan. Esses alimentos têm uma alta quantidade de oxalato. Não que eles devam ser excluídos da alimentação, mas a gente tem que tomar cuidado com as quantidades e com a frequência que esses alimentos são consumidos. O segundo fator de risco para desenvolver cálculos nos rins é o alto consumo de sódio. O sódio, ele está presente na nossa alimentação, no sal que a gente coloca para temperar a comida, mas a gente também consome sódio sem ver, sem perceber, através dos alimentos industrializados. Lógico que a gente tem sim que tomar cuidado com o sal de cozinha, aquele sal que está na nossa vista, que a gente tem mais controle. Mas esse sal de cozinha, 40% dele é sódio. Às vezes a gente foca muito no sal de cozinha e esquece do sódio que a gente consome de produtos industrializados, principalmente os embutidos, salame, presunto, mortadela, peito de peru, salsicha, nuggets, esses pratos prontos congelados, que nem no caso de lasanha pronta congelada, são produtos que têm uma alta quantidade de sódio. Também no macarrão instantâneo, nos molhos, principalmente no molho shoyu, nos caldos prontos, temperos industrializados de forma geral e nos alimentos doces também. O sódio ele é usado pela indústria porque ele tem essa função conservante e não necessariamente ele tem o sabor salgado. Então engana-se quem acha que ele está presente somente nos alimentos salgados. Ele pode estar presente também nos alimentos de sabor adocicado, que nem biscoitos, bolachas, bolos prontos, enfim, tudo que é pronto, a tendência é ter uma quantidade um pouquinho mais elevada de sódio. Então sempre fiquem muito atentos à quantidade e à frequência dos alimentos processados, tá bom? O terceiro fator de risco para a formação de pedra nos rins é o alto consumo de proteína animal. Você não precisa retirar totalmente, se não for sua vontade, mas reduzir um pouquinho se você consome em excesso. O alto consumo de proteína animal está relacionado também à formação de pedra nos rins. Então, nada de consumir carne de boi, carne vermelha, as carnes, proteína animal de forma geral em excesso. Do mesmo jeito que a gente não pode deixar de consumir pouca proteína, também o excesso vai acabar fazendo mal. Então, muita atenção à quantidade que você consome de proteína animal ao longo do dia. O outro fator que pode favorecer a formação de pedra nos seus rins é a suplementação excessiva de vitamina C. Então, se o seu médico, se o seu nutricionista fez a prescrição, então essa é a necessidade do seu organismo. Além disso, ficar comprando por conta, comprando porque acha que está faltando na alimentação, esse consumo, se ele for excessivo, ele pode aumentar a chance de você formar uma pedra nos seus rins. Outro fator importante que aumenta nossas chances de formar pedra nos rins é o alto consumo de bebidas açucaradas, bebidas adoçadas ou bebidas adoçadas artificialmente, no caso dos sucos e dos refrigerantes, principalmente refrigerantes à base de cola, porque além de tudo ainda tem o ácido fosfórico. Bom pessoal, então a gente acabou de falar de vários fatores
que prejudicam, que pode aumentar as chances da gente formar um cálculo renal. Agora a gente vai falar dos fatores protetores. Tem coisas que a gente consegue fazer na alimentação que ajudam a gente a prevenir a formação de cálculos renais. O primeiro deles a gente já falou, que é um bom consumo de água, muita água ao longo do dia. Isso ajuda a gente não deixar a urina concentrada e evitar a agregação e a concentração dessas substâncias que são formadoras de cálculos rins, tá bom? Só uma observação relacionada ao chá de quebra-pedras. Ele é popularmente conhecido por combater cálculos renais. Então muita gente fala que ele tem o poder de quebrar a pedra, ou tem o poder de dissolver o cálculo renal. Na verdade, ele não tem todo esse poder. Ele promove um relaxamento do ureter. Isso facilita a saída da pedra quando ela é um tamanho pequenininho e é possível de ser expelida. O chá de quebra-pedra tem um ponto positivo sim, mas ele não ajuda nem quebrar e nem dissolver os cálculos renais. O outro fator de proteção que ajuda na prevenção dos cálculos renais é um bom consumo de cálcio. Não é nem excessivo e nem deixar faltar. Antigamente acreditava-se que quem tinha cálculo renal por oxalato de cálcio tinha que reduzir ou retirar o cálcio da alimentação. Novos estudos foram feitos e chegaram à conclusão que, na verdade, a falta de cálcio no organismo pode aumentar a probabilidade da pessoa formar pedras por oxalato de cálcio. Parece estranho, né? Mas se tem um lugar no nosso organismo onde não pode faltar o cálcio, é na nossa corrente sanguínea. O nosso sistema endócrino, então a gente tem glândulas que controlam isso, tentam manter o equilíbrio. Então, se faltou na corrente sanguínea, ele faz essa sinalização hormonal para que o nosso corpo retire dos nossos ossos e coloque na nossa corrente sanguínea. Então, por mais que você tente retirar o cálcio da alimentação, ele vai arrumar um jeito de repor isso na nossa corrente sanguínea, retirando dos ossos. Então, a recomendação para quem quer prevenir cálculos nos rins é um bom consumo de cálcio. Nada excessivo, mas também não pode deixar faltar. O cálcio ele é um fator protetor para quem quer prevenir formação de cálculos nos rins. Além de fazer a manutenção da nossa massa óssea, e o cálcio também participa de várias outras funções bem importantes no nosso organismo. O bom consumo de cálcio diminui a absorção de oxalato pelo nosso organismo. E aonde a gente encontra cálcio? O cálcio ele é encontrado no leite e aí consequentemente nos derivados, então no iogurte, no queijo, no kefir, nas preparações que vão leite. Mas a gente encontra também na sardinha. A sardinha é uma excelente fonte de cálcio, mas a gente também encontra no brócolis, no repolho, no grão de bico. Então são fontes bem interessantes, fontes do cálcio, tá bom? O próximo deles é um potássio. O potássio ele participa da contração muscular, mas ele também é um fator protetor para prevenção de formação de cálculos nos nossos rins. Além de ajudar também no controle da pressão e de várias outras funções bem importantes no nosso organismo. Então, onde a gente encontra? O potássio ele está presente na banana, na goiaba, tanto na goiaba vermelha quanto na goiaba branca, também no mamão, no brócolis, no melão, na selga, na água de coco, também está na laranja-lima, na uva verde, no tomate, no abacate e no figo. E são alguns alimentos que têm uma quantidade bem interessante de potássio. Não são os únicos, né? São boas fontes de potássio para você incluir na sua alimentação. E o último item da nossa lista, que também ajuda na prevenção de formação de cálculos nos rins, é o citrato. O citrato é um protetor dos nossos rins e ele está presente nas frutas cítricas. Ele inibe aquela agregação, sabe, dos cristalzinhos que ajudam a formar as pedras? Então, sabe aquela ideia de espremer num copo de água de manhã em jejum o sumo de um limão e tomar? Então, aquilo não vai te ajudar a emagrecer, mas certamente pode ajudar na prevenção de cálculos renais. O citrato está presente de forma geral nas frutas cítricas. Então, os limões de todas as espécies, limão galego, limão Tahiti, limão vermelho, limão de quintal, enfim. Nas laranjas também, as laranjas de todos os tipos e também nas tangerinas, certo? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Espero que essas informações sejam úteis para você cuidar da sua saúde também. Lembrando que quem tem pedra no rim com muita frequência
pode também estar aumentando o risco de desenvolver doença renal crônica no futuro. Então faça hoje que você consegue, o que está ao seu alcance, e principalmente foque numa alimentação de qualidade, com esse perfil que a gente acabou de conversar, para você evitar ter esse problema no futuro. E saindo um pouquinho de cálculo renal, entrando de fato nas doenças renais, pelo menos uma vez por ano você e sua família devem dosar a creatinina sérica. Então conversa com o seu médico para, na hora de fazer o check-up, ele incluir no pedido dos exames a creatinina sérica. O seu nutricionista também pode fazer esse pedido. E a urina tipo 1 também, para saber se você não está perdendo proteína pela urina. São exames simples, não são exames muito caros e são fáceis de coletar. Então uma vez por ano conversa com o seu médico que faz o check-up para pedir esses exames para saber se está tudo ok com os seus rins, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dúvidas, sugestões, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!